Boa tarde, irmãos, irmãs aí da internet, irmãos do Facebook, irmãos do YouTube. Estamos mais uma vez aqui pela graça do nosso Deus Todo-Poderoso. Mais um dia de vida, né? Uma semana que Deus nos concede. Estamos novamente aqui, com alegria no coração, de novo, de estarmos aqui para fazer mais esta live. Esse trabalho evangelístico aqui no norte do Paraná, do qual o Senhor tem me chamado para esse trabalho. Eu agradeço muito a Deus por ser um dos privilegiados dele, por estar sendo usado por ele e poder estar levando também a palavra do Senhor nosso Deus nesta terra. Assim como ele levanta filhos e filhas aí em todas as partes do Brasil e do mundo. É muito bom ter cada um de vocês aí, meus irmãos e minhas irmãs. Que Deus os abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 21/6/2026. Estamos aí felizes, graças a Deus, agradecidos a Deus por Ele ter nos sustentado até aqui. Quero agradecer aos irmãos que gostam desse trabalho, aos irmãos que seguem este trabalho, aos irmãos aí que compartilham este trabalho. Que Deus possa vos abençoar ricamente a cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs aí, tá? Cumprimento todos os irmãos do Brasil, da África, de cada país, né? As pessoas que gostam desse trabalho. É muito bom ter cada um de vocês. Peço a cada um de vocês aí que vão sempre entrando aí, compartilhando, né, no Store, no Facebook, pelo WhatsApp, né, pela internet, né, que Deus abençoe a cada um de vocês. Meus irmãos e minhas irmãs aí, eu cumprimento todos os irmãos que buscam a Deus nesta terra, né, de todos os sistemas, né, religiosos, porque Deus ele não habita em sistema nem em placa de igreja, né, mas Ele habita nos corações, no coração daqueles que chamam por Ele. É muito bom ter cada um de vocês aí com a gente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa vos abençoar ricamente. Eu não vou falar o nome das pessoas, porque são muitas as pessoas, né? Mas eu agradeço de todo o meu coração a cada um de vocês, né? Cada um de vocês aí que gosta desse trabalho. São muitas pessoas, né? A gente, se for lembrar o nome de todas as pessoas aqui, né, você acaba atrasando esse trabalho. Tem os irmãos aqui de Marialva, né, o Lau, a Creide, também ali meu sobrinho, né, eu sou tio-avô dele, o Ícaro, com o Lau e a Creide, são os amigos da gente. Aí o Hélio Mandaguari, o Adriano, o pastor Adriano, a Rosa, minha irmã, a Isa, o Panca de Lins e as demais pessoas. Né, também a prima ali de Limeira, a prima Naide. Já orei, que Deus abençoe você, o Iacho, todos vocês em família, e esse problema seu aí não vai dar nada ruim não, tá? Com toda certeza Deus está no comando e não vai dar nada de errado não, é só bênção na sua vida, minha prima, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. É bom ter os irmãos aí com a gente, viu? Esse trabalho aqui é um trabalho que Deus levantou aqui na região, e tem muitas pessoas que compartilham esse trabalho aí, né? As pessoas, a gente crê assim, que as pessoas que amam a palavra de Deus, que são cristãos, né? Pessoas cristãs, temente a Deus, amam a palavra dele, né? Não importa, né, aonde quem esteja pregando, ou aonde que esteja pregando. Então a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então eu creio que todos aqueles que são de Deus ouvem a palavra de Deus. Eu agradeço aos pastores aí que seguem esse trabalho meu, né? Tem os pastores aí, pastor João Bispo, pastor José do Lari, né? O pastor Elton da Bahia, pastor Mauro de Arapongas, né? O missionário Elias Venâncio ali da África, pastor Nelson Modo, são todas as pessoas que gostam desse trabalho aí, que Deus abençoa cada um de vocês. Tem pessoa até da Irlanda, né, a pessoa da região aqui de Maringá, o Bento Galo, né, e as pessoas aí aqui de Marialva.
Que Deus possa vos abençoar, gente. É bom, mas muito bom ter cada um de vocês aí com a gente. Que Deus possa vos abençoar ricamente em nome do Senhor Jesus Cristo. Vou dar uma perguntada para ela se isso aqui está público. Peça uma olhadinha para mim. Não vi ninguém ainda. Tá? Que Deus abençoe vocês, gente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É muito bom ter vocês aí com a gente, viu? As pessoas aí que gostam desse trabalho, né? Que Deus possa vos abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. É bom, gente, até eu estou tentando dar uma arrumadinha, consertar um negócio aqui no celular, mas graças a Deus está tudo certinho, tá? E é bom, muito bom ter vocês aí com a gente, tá? Eu já quero ler aqui o Salmo de número 16, né? Para a gente poder estar entrando na Palavra de Deus. E quero lembrar os irmãos que eu estou sempre orando por todos esses irmãos aí, né? Pelas pessoas que gostam desse trabalho, tá? Estou sempre em oração por cada um de vocês aí, viu, meus irmãos? Tá? Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a cada um de vocês que orem por mim, por esse trabalho que o Senhor Jesus levantou aqui, na região aqui no norte do Paraná, tá? Eu creio que é por este motivo que este trabalho ainda está de pé, né? Porque o intuito do inimigo, né, é simplesmente desfazer a palavra de Deus, né? Ele quer sempre apagar, tirar da mente das pessoas que estão buscando Deus nesta terra, né? O inimigo, ele vem para roubar, matar, roubar e destruir, mas o Senhor Jesus Cristo veio para que nós tivéssemos vida e vidas com abundância, tá? Que Deus possa vos abençoar a todos vocês aí, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ler o Salmo aqui de número 16. Tá? Salmo de número 16, que diz assim: Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor. Não tenho outro bem além de ti. Digo aos santos que estão na terra, e aos ilustres em quem está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão àqueles que fazem oferendas a outro Deus. Eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei os seus nomes nos meus lábios. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice. Tu sustentas a minha sorte. As linhas caem-me em lugares deliciosos. Sim, coube-me uma formosa herança. Louvarei ao Senhor que me aconselhou. Até os meus rins me ensinam de noite. Tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Por isso que Ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura, pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Far-me a ver a vereda da vida. Na tua presença há abundância de alegrias. A tua mão direita há delícias perpetuamente. Ellen Bergamin, Deus abençoe minha filha por estar aí, viu? Entre aí, gente, vão participando aí, viu? Boa tarde, Isa. Boa tarde, minha tia. Ela disse, boa tarde, sobrinho. Estou entrando atrasada. Cheguei de Guaiçara agora. Não, tia, não tem problema nenhum, não. Deus conhece o seu coração, tia, tá? Não tem problema não. Obrigado por estar aí, tá? Que Deus abençoe você. Manda um abraço pro Panquinho aí, meu tio, né? Toda a família aí, tia, viu? Que
Deus permaneça abençoando a todos vocês. Obrigado por estar aí, tá? Em nome do Senhor Jesus Cristo, é bom ter vocês aí com a gente, tá? Eu estava anotando aqui, irmão, este Salmo 16. Tem 2 versículos aqui, que é muito interessante isso aqui, ó, né? Em Salmo 16, o versículo 9 e o versículo 10, né? O versículo 9 fala, ó, portanto, está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. Também a minha carne repousará segura. Porque o cristão, irmão, o cristão temente a Deus, por que a carne dele repousa segura? Porque todo o corpo dele, irmão, é dominado pelo homem interior. Porque ele já chamou Jesus dentro dele, né? Ele aceitou Jesus dentro dele. Isso aqui, irmão, não é a live ainda. É só uma observação que eu estou fazendo com os irmãos, porque isso aqui acontece, irmão, com cada cristão nesta terra. Cada homem e mulher, irmão, que entrega a vida deles nas mãos do Senhor Jesus, entrega os teus caminhos nas mãos do Senhor Jesus Cristo, tem este privilégio, esta alegria, irmão, porque lá em São Mateus 5, versículo 22, lá fala, né, que a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então esse versículo 9 aqui, de Salmo 16, fala, irmão, ó, portanto está alegre o meu coração, e se regozija a minha glória. Se regozija a minha glória. Por que glória, irmão? Porque um cristão que anda com Deus, ele só vê glória. Ele não conhece derrota, só vê glória diante dele. Porque, irmão, o apóstolo Paulo, né, um dos grandes profetas da Bíblia, o apóstolo Paulo, ele escreveu quase o Novo Testamento, quase inteiro ele escreveu. O apóstolo Paulo, ele chegou a um ponto que ele disse, ó, já não vivo eu em mim, mas Cristo vive em mim. Então, por isso que este versículo 9 aqui, é interessante esse versículo 9 aqui, do Salmo 16, tá? Que fala, portanto, está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Porque o cristão, irmão, que anda com Deus, ele só tem glória dentro dele. Porque, irmão, ele está fugindo do pecado. E Deus está andando com esse povo dele na terra, com todos aqueles que temem o santo nome dele, tá? E regozija a minha glória, também a minha carne repousará segura. Porque um cristão, ele não vai estar andando aí em prostituição. A carne dele tem luz, irmão. Tem, porque lá em São Mateus 5, versículo 22, lá está falando. Se os seus olhos, a candeia do corpo são os olhos. Portanto, de modo que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Tá? Então é isso, irmão. Tá? E a carne dele repousará segura. Por quê, irmão? Porque quando você anda com Deus, o seu corpo tem luz. A palavra de Deus diz lá no Salmo 105, lá por ali em diante ali, a tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés. Quando Moisés desceu lá do monte, irmão, com os 10 mandamentos, o rosto dele brilhava. Relampeava, o rosto de Moisés relampeava. Então Moisés era luz. Por quê? Porque Deus estava em Moisés. Agora esse versículo 10 que fala, irmão, do Senhor Jesus. Fala do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus Cristo, Ele está revestido nos teus filhos nesta terra. Quem anda com Jesus, Jesus faz morada nele. Lá em São João 14, versículo 23, lá fala que quando um homem ou uma mulher ama a palavra de Deus, o Espírito Santo o amará. Meu Pai o amará. Quem é o Pai de Jesus é o Espírito Santo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Meu Pai o amará e viremos para Ele e faremos dele morada. Tá vendo? Pois não deixará a minha alma no inferno. E Deus não deixa a alma de um cristão no inferno. Não deixará a minha alma no inferno, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Porque se você anda com Deus, irmão, você é santo. Você é santo porque Deus, você está santificado porque Deus está em você, como Ele está em mim.
O assunto não é isso, irmão. Só queria fazer essa observação aqui, mas eu já quero entrar na palavra do Senhor agora, né? Senão daqui a pouco não dá tempo nem de eu fazer a minha live, né? Tá. Então vamos ler aqui em São Mateus 5, versículo 12, para a gente poder falar sobre a palavra que nós vamos falar então hoje aqui nessa tarde, nosso assunto, né? Vamos ler então aqui em São Mateus 5, São Mateus 5. Ô irmão, perdão, deixa eu ver. Não é São Mateus 5 não, irmão, me perdoa aqui, que eu escrevi errado aqui. É São Mateus 4, versículo 12. É São Mateus 4, versículo 12, não é São Mateus 5 não. São Mateus 4, versículo 12. Jesus em Galiléia, os primeiros discípulos. Então nós vamos ler essa escritura aqui para nós falar sobre o que nós vamos falar hoje aqui nesta tarde. Tá? Vocês irmãos que estão chegando, Deus abençoe vocês, viu? Pastor José Dolarinho, um forte abraço, viu? Irmão Natanael de Ponta Grossa, Pastor Francisco Mesquita de Curitiba, a igreja, Deus abençoe a todos vocês. Pastor Donizete José Pereira, a todos vocês aí, os pastores de Goiânia, do Brasil e do mundo. Deus abençoe a todos vocês, viu? Tá? Vamos ler aqui então, São Mateus 4, versículo 12. Jesus em Galiléia, os primeiros discípulos. Vamos ler então, São Mateus 4, 12. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Capernaum, cidade marítima, nos confins de Zabulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Naftali, a terra de Zabulon e a terra de Zabulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região à sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amado Deus e Pai, que o Senhor acrescente as bênçãos à leitura da palavra do Senhor nesta tarde, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que através desta live, Pai, aqueles que estão aí do outro lado, Pai, as pessoas que estão ouvindo isso, talvez você que está lutando contra um câncer, contra uma enfermidade, você que tem um problema na justiça, né? Você que precisa de um emprego, seja um problema amoroso, seja qual for o seu problema, Deus conhece o seu coração, meu irmão e minha irmã, tá? Que Deus possa abençoar a cada um de vocês aí, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Senhor acrescente as bênçãos do Senhor, Pai, a leitura da palavra do Senhor nesta tarde, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor é o teu próprio intérprete, Pai. E eu me retiro completamente de qualquer pensamento meu, porque eu não sou digno nem de estar nesse púlpito, Pai. Mas me entrego completamente ao Senhor nesta hora, Pai. Abençoa a tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos falar então sobre essas leituras que nós lemos aqui. Nós vamos falar desta tarde. Deus fala através dos seus enviados. Deus fala através dos seus enviados. Agora, o que nós podemos, irmãos, observar aqui é que João Batista estava preso. Por que nós estamos falando nesta tarde? Deus fala através dos seus enviados, irmão? Porque quando Deus, irmão, ele envia um homem nesta terra, ou uma mulher, tem mulher que prega também, mas cada um no local onde Deus, cada um vai até onde Deus permite que vai. A mulher no lugar dela e o homem no lugar dele. Porque Deus pode usar uma mulher também, não só um homem. Deus ele pode usar uma mulher também para levar a palavra dele, sim. Pegar a Bíblia, instruir uma irmã,
evangelizar uma irmã, isso aí isso aí é da vontade de Deus, sim. Então, tanto Deus ele pode usar um homem, como ele pode usar uma mulher também. Então, nós estamos falando nesta tarde, Deus fala através dos seus enviados. Você vê ali que quando João Batista foi preso, Jesus ele voltou para Galiléia. Por que, irmão? Porque a palavra de Deus, ninguém prende. Né? Ninguém prende a palavra de Deus. Ninguém segura a palavra de Deus, irmão. Quando Deus ele levanta um homem para levar a palavra dele, quando Deus ele levanta um filho, irmão, aquela palavra ela tem que seguir. Por estas escrituras, é provado que quando Deus envia um homem, quando Deus envia, por estas palavras, por estas escrituras, é provado que quando Deus envia um homem para anunciar a sua palavra, ela vai se cumprir de qualquer maneira. É como Deus quer. Você vê que quando João Batista foi preso, Jesus voltou para Galiléia. Porque, irmão, tinha irmãos ali que estavam em trevas. E por que a palavra de Deus, irmão, ela tem que ser anunciada? Porque tem pessoas que estão andando na região da sombra da morte, está em trevas, irmão. Porque quem está fora de Deus, irmão, está caminhando em trevas. Todos aqueles que estão sem Deus, irmão, é duro de dizer, mas está andando em trevas. É pessoa morta, são pessoas mortas. Pessoa sem Deus é pessoa morta. A pessoa não tem vida nele, irmão. Não tem vida de luz, não. Uma pessoa sem Deus, irmão, é uma folha seca. O Senhor Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Lá em São João 15. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Aquele que não tiver em mim, será lançado fora. E se você não tiver em Deus, irmão, quando você está lançado fora, Jesus falou lá em São Mateus também, que quando um cego guia um cego, outro cego, irmão, ambos vão cair na cova. O que é a cova, irmão? É o buraco, é treva, é perdição, é o Hades, é o inferno. Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. E o evangelho, irmão, ele tem que seguir. Porque quando Deus ele envia os seus filhos aqui nesta terra, irmão, a palavra ela tem que seguir. E se Deus recolher aquele pastor, aquele irmão, aquela irmã, se Deus recolher ele, Deus vai levantar um outro no lugar dele. Porque a palavra de Deus, ela tem que se cumprir, irmão. É por isso que eu sempre falo, Deus fala através dos seus enviados, irmão. Quando Deus ele envia um homem nesta terra, irmão, aquele ministério ele tem que seguir. Ninguém consegue prender a palavra de Deus. O inimigo tenta dar uma rasteira no pastor, no evangelista, no obreiro, numa irmã aí que está levando a palavra do Senhor. O inimigo ele tenta dar uma rasteira e derrubar, mas Deus levanta novamente. É isso que Deus faz. Agora você vê, irmão, como que é tão interessante. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia, porque João estava anunciando a palavra de Deus ali. E o inimigo veio, arrumou tudo de todo jeito, prender João Batista. Mas Jesus veio, a luz veio, irmão. Aquele povo que estava sentado em trevas ali, viu a luz. Lá em São João 1, lá você vai ver, não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Esse está falando de João Batista. Quando João Batista estava preso, Jesus foi lá para Galiléia. Então, quando Deus envia um homem, irmão, nesta terra, quando Deus envia um filho dele nesta terra, a palavra tem que se cumprir através dele, até onde Deus viu. Que nem eu no meu caso, eu estou aqui em Marialva. Se Deus me recolher hoje aqui, Ele vai levantar outro no meu lugar, porque a palavra dele não para. A palavra do Senhor, ela não para. Então é desta maneira, irmão, é desse jeito que Deus, Ele trabalha. Você pode bem estar observando aqui, você vê, Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia, porque João Batista estava na Galiléia, irmão, pregando. João Batista foi para o deserto com 12 anos de idade. João Batista, filho de Zacarias, filho de um sacerdote.
Só que João Batista, irmão, era um homem do deserto. Com 12 anos ele foi para o deserto. E quando ele estava preso, Jesus voltou para Galileia. Porque tinha pessoas ali que precisavam da palavra dele ali, irmão. E quando Deus, ele levanta um homem, irmão. Ele levanta. E o inimigo não consegue tirar um filho de Deus do caminho que Deus pôs. Boa tarde, paz do Senhor, Jesus, irmão Hermínio. Deus abençoe. Grandioso pastor Mauro Gonçalves Cardoso de Arapongas. Deus abençoe, meu rei, irmão. Deus abençoe, viu? Forte abraço, meu irmão. Você tá com um chapéuzão de cowboy aí, né? Chapéuzão de luz na cabeça, irmão. Deus abençoe por estar aí, viu? Forte abraço, pastor Mauro. Obrigado por estar aí. Então, irmão, quando Deus ele envia um homem nesta terra, irmão, ninguém consegue tirar. Por quê, irmão? Porque é Deus que fala através dos seus enviados. Ninguém consegue tirar, irmão. Ninguém. João Batista, prenderam João Batista, Jesus foi lá para Galileia. Então a palavra de Deus, irmão, quando Deus levanta um homem nesta terra, aquilo tem que se cumprir através dos seus filhos nesta terra. Aqui em São João 1, versículo 1, você pode ver aqui, ó. Aqui em São João 1, versículo 1 fala de João Batista. Tá? Quando foi preso, João Batista ele foi preso, irmão, por causa da palavra do Senhor. E quando prende um homem de Deus, irmão, através da palavra, você sabe lá em Atos, lá o que aconteceu com Pedro, quando o rei ali matou Tiago ali a espada, e aquilo agradou o povo, ele mandou prender Pedro também, para no outro dia querer fazer aquilo com Pedro. Mas tinha, irmão, a igreja orando ali por Pedro. Então isso que faz, irmão. O inimigo ele pode tentar dar uma rasteira no cristão, no filho de Deus, mas Deus levanta novamente. Você pode ver, ó. Aqui em São João 1, versículo 1 a seguir, fala de João Batista, quando foi preso por causa da palavra da verdade. Jesus voltou para a Galileia para anunciar o evangelho, porque João estava preso. João era a luz, irmão. Você pode notar aqui, ó. Aqui em São João, aqui, ó. São João 1. Aqui em São João 1, versículo 1. Tá? Você vai ver aqui, ó. Aqui fala, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava com Deus ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Tá? Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. E assim Deus envia os seus filhos desta terra. E a palavra dele tem que se cumprir, irmão. Porque é a vontade de Deus. Lá em Isaías 55, lá fala que a palavra do Senhor, ela vem e faz tudo aquilo que apraz para o reino do Senhor nosso Deus. Shalom, Pai, desculpa pela demora. Ô, missionário Elias Vasco, Malaquias Vasco, Elias Venâncio, Deus abençoa. Não, irmão, fica tranquilo. Deus abençoa por estar aí, viu? Forte abraço, que Deus abençoe a todos vocês, viu? Agora veja aqui, ó. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificassem da luz, para que todos crescem por ele. Pastor Mauro, Deus levantou o senhor aí em Arapongas. É luz, irmão. O irmão é luz aí na região. Onde o irmão passa é luz. Malaquias Vasco, evangelista, irmão missionário aí da palavra de Deus, você também é luz. Você que teme a Deus, anda com Deus, você é luz. Por quê? Porque Deus fala, irmão, através dos seus enviados nesta terra. Deus, ele fala através dos seus filhos. Então, você pode ver ali, ó,
Ali quando fala da família de Jesus ali em São Mateus, também ali em Lucas, no livro de Lucas também. Que quando os irmãos de Jesus, com a mãe de Jesus, Maria, uma mãe de Jesus por ventre emprestado só, que o Espírito Santo veio e fez sombra no ventre de Maria, e ali foi gerado o Senhor Jesus Cristo. Na realidade, Jesus, ele nunca chamou Maria de mãe. Vocês podem saber disso. Você pode pegar a tua Bíblia, vai lá na tua Bíblia. Por isso que nós falamos nossa irmã Maria. É nossa irmã Maria. Tá? Porque Maria, se ela quis se salvar também, ela teve que estar junto com os irmãos lá em Pentecostes para receber o Espírito Santo lá, para que ela também recebesse a salvação. Agora, você veja bem, ali, quando fala da família de Jesus, quando chega os irmãos de Jesus e a mãe dele batendo na porta, um dos discípulos fala: Senhor, ali fora está tua mãe e teus irmãos que querem falar contigo. Jesus, ele simplesmente olhou para aqueles discípulos dele que estavam com ele, fitou os olhos naqueles discípulos dele que estavam junto com ele ali, falou assim, ó: meu pai, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai que está no céu. É através desses que Deus fala. É através desse que Deus fala. E Deus pode falar com cada uma pessoa, irmão, que interessa por Ele nesta terra, que se entrega de corpo e alma e coração. Porque não adianta você falar: eu converti, eu aceitei Jesus, e você está fazendo coisa errada. Deus, ele não vai fazer morada naquele compartimento do teu coração, não. Malaquias Vasco, mas eu vou compartilhar. Deus abençoa, meu irmão. Deus te abençoa. Tá? Jesus olhou, irmão, para aqueles discípulos dele. Ele não falou: meu pai, minha mãe e meus irmãos são aqueles que estão lá fora me chamando, não. Jesus, ele simplesmente falou: meu pai, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade do meu pai que está no céu. Porque eu digo uma coisa, irmão, para cada uma pessoa, esta palavra está sendo anunciada aqui. Mas Deus tem pastores, filhos em todos os cantos aí, que estão levando a palavra dele também. Que estão levando a palavra dele também. Porque quando Deus envia um homem, irmão, uma pessoa nesta terra, para o trabalho dele, irmão, aquele trabalho vai seguir. É por isso que nós estamos falando, Deus fala através dos seus enviados. Quantos profetas teve aí profetas que deixaram pegados nas areias do tempo aí, ó. Profetas aí, irmão, que parou até a própria natureza. Profeta de Deus, irmão, que olhou no tempo, parou o tempo. Homens que abriram o mar. Homens que taparam a boca dos leões. Homens que apagou a força do fogo. Homens, irmão, que flutuou sobre as águas do dilúvio, em cima de uma arca. Homens que foram andando e subiu ao céu, caminhando ao céu. Homens que subiu ao céu numa carruagem de fogo. Homens que desafiou 450 profetas de Baal. São esses, irmãos, que são os enviados de Deus, que Deus fala através dos seus enviados. São pessoas, irmão, que não é covarde. São pessoas que não se covardam, não, irmão. Porque tem pessoas aí que às vezes tem vergonha de vestir um terno, talvez. Tem pessoas aí que tem vergonha de vestir uma roupa decente para poder ser um cidadão do reino de Deus. Tem mulher aí, irmão, que tem vergonha de vestir um vestido comprido, um vestido nazireu daquele que Deus gosta. É tanto que a Sara, irmão, esposa de Abraão, foi uma mulher tão temente a Deus, que ela chamava Abraão de meu senhor. As mulheres de antigamente, irmão, chamavam seus maridos de meu senhor. Tanto que elas eram obedientes aos seus maridos. E se são pessoas, irmão, que são enviadas de Deus, e Deus fala através dos seus enviados. Você vê ali que quando Jesus ele veio ali para Galiléia, irmão, ali começou os primeiros discípulos.
Ali começou os primeiros discípulos. São pessoas, irmão, que entregaram a vida deles nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Entregou tanta vida deles, irmão. Eu não sei se isso aí é verdade. Eu não vi na Bíblia, mas eu vi falar que diz que Pedro falou: olha, eu não quero ser enterrado que nem meu Senhor, não sou digno. Me enterre de ponta cabeça. Bom. Então são pessoas, irmão, que dão a vida deles por Deus, pela palavra do Senhor Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós estamos falando nesta tarde. Deus fala através dos seus enviados, irmãos. E quando um homem, irmão, uma pessoa, quando eu estou falando de homem, gente, eu quero que as pessoas entendam que eu estou falando de uma mulher também. Eu estou falando de ser humano. Tá? Eu estou falando de ser humano. Porque Deus, Ele é um Deus, não é um Deus de confusão. Ele é um Deus de luz, um Deus de verdade. E aquilo cumpre conforme o querer perfeito dele. Tá? Ali em Efésios 4, você vai ler em Efésios 4, Deus ele fez pastores, fez profetas, fez evangelistas, fez obreiros, fez pastores. Né? Tudo o quê? Para o aperfeiçoamento da palavra dele. Tá? E são através dessas pessoas que Deus fala. Tá? São através desses seus filhos é que Deus fala. Eu não quero fazer uma live com filhos, tá? Eu quero ler uma mensagem aqui. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Isso aqui é uma mensagem intitulada Revesti-vos de toda a armadura de Deus, né? Que o irmão Brano ele pregou, né? Esta mensagem, né? Então a gente lê, irmão, esses exemplos aqui da Bíblia, porque isso aqui é Bíblia. O que nós estamos falando para os irmãos é Bíblia. Isso aqui é a mesma coisa do evangelista, do missionário Elias Venâncio, pregar lá na África. Pastor Mauro pregar na igreja dele de Arapongas. Pastor Donizete pregar na igreja dele da Idade Americana. Eu pregando aqui. Então, irmão, Deus ele fala através dos seus enviados. O irmão Brana foi um profeta enviado de Deus. Porque Jesus ele falou, irmão, aquele que recebe um profeta em galardão de profeta, recebe galardão de profeta. Ele disse: aqueles a quem vem a palavra são pequenos deuses, irmão. Por quê? Porque são enviados de Deus. E Deus fala através dos seus enviados. São pessoas que estão revestidas pelo Espírito Santo. Você está entendendo? É por isso que eu leio aqui essas mensagens do irmão Brana. O irmão Brana foi um profeta de Deus. Eu sou um pequeno profeta. Eu creio que eu sou um pequeno Deus porque Deus está em mim, irmão. Não eu. Por mim mesmo, quem sou eu? Eu não sou nada. Mas Deus está em mim. Deus está no Senhor, pastor Mauro. Deus está em você aí, missionário Elias. Deus está no Senhor aí, pastor José Dolari. Deus está no Senhor, pastor João Bispo. Deus está em cada um de vocês. Porque Deus ele caminha através do teu povo nesta terra. Uma vez eu preguei uma mensagem intitulada Deus caminhando no teu povo. E Deus, Deus, irmão. Deus, ele fala através dos seus enviados. E essa mensagem aqui fala sobre isso aqui, ó. Veja tudo então aqui, ó. Então veja aqui, ó. O irmão Brana falando, vamos abrir em Efésios capítulo 6. E aqui já está quase na hora de sairmos para estarmos apenas começando. Efésios capítulo 6, começaremos com o versículo 10, veja aqui, ó. E leremos uma porção da palavra. Ó, que fala aqui: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Não é isso que o cristão faz, irmão? O Espírito Santo desceu lá no cenáculo, no 120 lá no cenáculo. Jesus subiu ao céu na ascensão e voltou em forma de Espírito Santo, está caminhando em mim, em cada um desses filhos seus nesta terra. Eu creio que ele está em mim. Porque o que acontece comigo, irmão, eu sei que Deus está em mim. Porque um homem sabe quando ele tem Deus nele, irmão. Ele sabe. E eu sei que Deus ele está comigo. Ele está comigo. É por isso que está falando aqui, ó. Olha aqui, ó. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes
contra as astutas ciladas do diabo. Viu, irmão? Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Eu estou firme no Senhor, irmão. Eu não tenho medo do diabo nem um segundo na minha vida. Você sabe por quê? Porque o meu Senhor Jesus Cristo quebrou todo o império dele naquela cruz do Calvário e pagou o preço por mim lá. E pagou por você também. É por isso que nós estamos falando. Deus fala através dos seus enviados. Quando você se reveste, irmão, de toda a armadura de Deus. Então é Deus, irmão, que guia a tua vida, a minha e a sua vida. Você que está aí do outro lado, que já se rendeu completamente a Deus, fez a conversão, largou a estrada do mundo, fez a conversão e voltou para Jesus. Então você está revestida pelo Espírito Santo. E Deus fala através de você, através dos seus enviados. Para que estáis firmes, pois firme, tendo cingido os vossos lombos, pois firmes, tendo cingido os vossos lombos, com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçada aos pés, na preparação do evangelho da paz. Lá no Salmo 115, lá fala, irmão, a tua palavra, Senhor, é lâmpada para os meus pés. Zinaide Lascos Oliveira, oi, minha prima abençoada, Deus te abençoa. Deus te abençoa, Iacho, Laura, Kelly. Deus abençoa também o Kleber, todos vocês, Tia Cida, todo mundo aí, viu? Forte abraço. Manda um abraço, povo de Limeira aí, viu? Deus abençoe vocês todos aí. Segura nas mãos de Deus, que é só a bênção, viu? Segura nas mãos de Deus, minha prima. Tudo isso que você vai fazer não vai dar nada errado. Vai ser sua bênção, viu? Tá vendo, irmão? Vestido a couraça da justiça e calçado os pés na preparação do evangelho de paz, do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Bíblia Sagrada, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Que Deus abençoe os irmãos de Primanade, você em família, todos vocês que estão aí, viu? Agora aqui diz, irmão, eu gostaria de extrair um tema, o irmão Brano agora vai falar, né? Eu gostaria de extrair um tema disto, revestivos de toda a armadura de Deus. E eu estava pensando um pouco tempos atrás, que isso poderia ser apropriado como que para introduzir um pouquinho para a mensagem de amanhã, de manhã. E para os dias seguintes na convenção, porque geralmente nas convenções que esses grandes homens que são chamados para esse ensinamento, geralmente levam a palavra para o povo, irmão. E quando Deus levanta um homem, irmão, quando Deus levanta um filho, a filha dele aqui nesta terra, não há impedimento. É por isso que nós estamos falando nesta tarde, meu irmão, minha irmã. Deus fala através dos seus enviados para o povo que estão. E então, Paulo aqui está falando de um soldado se vestindo, indo para uma guerra, irmão. E a guerra é travada aqui nessa terra, irmão. Sabe o que é uma guerra? Você está travado contra o diabo, irmão. Você que anuncia a palavra de Deus nessa terra, o diabo ele vai pôr cada impedimento no teu caminho para que você não leve a palavra de Deus.
É uma guerra, você tem que lutar contra ele. Mas lá no livro de Tiago, lá está falando, lá está dizendo assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como que você pode resistir ao diabo, irmão? Entrando na palavra de Deus, irmão. Tá? Vestindo, como um soldado, indo para a guerra, um soldado colocando a armadura em si mesmo, preparado para uma batalha. Eu gosto da maneira que ele aplica isto. Preparação. Você sabe. Eu creio que foi Lincoln que disse certa vez, em tempo de paz, prepare para a guerra. Ou talvez não tenha sido ele, mas me parece, que foi ele que fez essa declaração. Em tempo de paz, prepara para a guerra. E esta seria uma boa coisa a respeito do qual poderíamos pensar. Em tempos em que tudo está correndo tranquilo, é melhor você se preparar, pois Satanás não permitirá que isso corra seriamente. Ele não permitirá que isso corra serenamente por muito tempo. Você está em uma convenção agora e tudo transcorra bem, mas você partirá daqui a alguns dias e você irá se encontrar com o inimigo. Talvez ele nem mesmo espere que você parta. Ele pode atacar a qualquer momento. Então, ele é mau e cruel quando ele pode. Vê? Ele simplesmente age, seja o que for que ele puder dizer ou fazer. Ele o faz imediatamente. Então, é melhor estar revestido o tempo todo, irmão. Por isso que eu falo, quando você se rende a Deus, irmão, não saia do caminho de Deus, para que o inimigo não te pegue, irmão. Vigiai em oração, porque o vosso adversário está atrás de você, tragando a quem ele pode, uivando como um leão, tragando a quem ele possa tragar. Mas quando você toma toda a armadura de Deus, irmão, o inimigo ele não pode te vencer, porque você já foi revestido pelo Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Você tem que se revestir o tempo todo. Você pode controlá-lo você pode controlá-lo na rua, você pode controlá-lo em seu carro. É difícil dizer onde você o encontrará, ou ele te encontrará bem aí no seu assento. E a mim, bem aqui no púlpito. Em qualquer parte, ele é simplesmente cruel. Ele não se importa. Então nós queremos estar preparados para isto. E este grande ensinador, São Paulo, estava ensinando a igreja como colocar a armadura de Deus. Porque quando você toma toda a armadura de Deus, quando você se rende completamente a Deus, Ele vem e faz morada em você. São Mateus 14, versículo 23. Eu falo dessa leitura, irmão, como eu amo esta leitura. Eu falo e eu gosto de ler para os irmãos, para que os irmãos vejam o que é a pessoa ser abençoada por Deus nesta terra. Porque Jesus, ele vem, irmão. Jesus, ele vem e faz morada do teu povo aqui nessa terra, como ele fez lá em Pentecostes, irmãos. Ele desceu em forma de Espírito Santo e revestiu naquele povo, irmão. E ele está revestido em teu povo também nesse tempo do entardecer. Olha aqui, ó. São João 14, versículo 23. Olha, Jesus respondendo disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Você tomou toda a armadura de Deus. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama. E se você ama Jesus, irmão, eu não tenho dúvida de que Jesus está morando dentro de você. Como ele mora em mim. Você pode expulsar um câncer, irmão. Você pode parar uma tempestade. Você pode parar um acidente. Você pode mandar um câncer cair por terra, ele tem que cair. Porque Jesus falou, se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda,
você dizer para esse monte, olha, eu quero que você passe lá do outro lado do mar, e você não duvidar, irmão, aquilo vai acontecer. Por quê? Porque você tomou toda a armadura de Deus. É isso que Jesus falou, irmão. Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. Quem é o Pai? É o Senhor, é o Espírito Santo. É o Senhor Jesus Cristo, Deus verdadeiro, em forma de Espírito Santo. E meu Pai o amará. E viremos para Ele e faremos nele morada. Faremos nele morada. É por isso que eu estou dizendo, Deus fala através dos seus enviados. Irmão, é tão importante isso aqui, ó. Este grande ensinador São Paulo estava ensinando a igreja como colocar a armadura. E ele estava comparando isso a um soldado que se prepara para a grande batalha, que está à frente, irmão. A palavra de Deus diz, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Por quê, irmão? Porque eu creio que Deus está em mim. Eu creio que eu sou um enviado de Deus. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Veio para que testificasse da luz. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz. E ali estava a luz verdadeira que alumia todos os homens que veio ao mundo. Porque Jesus estava em João. Jesus estava no profeta Josué. Quando parou o tempo. Ele olhou do céu e falou, sol, para. Sol, detente no vale de Gebion. E tu, lua, para no vale de Ajalon. Ele parou a própria natureza. A ciência até hoje está descobrindo aquele paradoxo que aconteceu. Porque um homem de Deus, irmão, um profeta de Deus, ele não humilhou, não dobrou o joelho no chão ali e lamentou, não. Ele não questionou nada. Ele não dobrou o joelho no chão, ele falou, Senhor, tem misericórdia de mim, não. Ele simplesmente olhou para o sol e falou, sol, para. Porque ele sabia que Deus estava nele, irmão. E dessa maneira, irmão, um homem, uma mulher, um cristão que teme a Deus, não tem que ser covarde, irmão. Se você entregou a sua vida a Deus, entregue de verdade. Para que Deus ele venha, possa fazer morada em mim e em você. Eu não tenho mais tempo, irmão. Tinha mais mensagem para ler aqui, mas eu não tenho mais tempo. Estou com quase 53 minutos já de pregação aqui. Muito obrigado, meus irmãos, a cada um de vocês que entraram aí. Prima Naide, pode ficar tranquila, viu? Eu já apresentei o seu problema aí diante de Deus. Isso não é problema nenhum não, minha prima. Tá? Você é uma mulher sadia e Deus ele não põe a doença nos seus filhos nessa terra, não. Pode ficar tranquila, tá? Já apresentei diante de Deus e oro por cada um desses irmãos aí também que estão seguindo esse trabalho, viu? Tá? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigado, Pai, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta tarde, Pai. Abençoa todas essas pessoas, Pai, que estão seguindo esse trabalho. Aqueles que eu não vi aí, Pai, abençoa cada um deles. Cada uma dessas pessoas, Pai, são muitas pessoas que seguem esse trabalho. Que Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã aí, do outro lado, o povo ali de Campinas também, né? Eu quase não falei o nome de todas as pessoas, que são muitas as pessoas. Mas que Deus possa vos abençoar, meus irmãos, minhas irmãs, cada um de vocês aí, viu? Amado Deus, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta tarde. Abençoa os irmãos que seguem esse trabalho, Pai, as pessoas que compartilham esse trabalho. A cada um de vocês, meu Deus, meu Pai, eu não vi minha esposa Luzia, não sei se ela entrou ou não, mas que Deus abençoe ela também. Vera, Craco, Deus abençoa a Vera. Deus te abençoa, minha irmã, por estar aí, viu? Que Deus ilumina teus passos aí, viu? Já estou no encerramento, mas que Deus te abençoe aí, tá? Entra aí, minha irmã, compartilha aí, tá? Para a sua família, para as pessoas que você conhece, tá bom? Muito obrigado por estar aí, que Deus te abençoe. Obrigado, Senhor, abençoa cada uma dessas pessoas. Aquelas pessoas que estão do outro lado, Pai, lutando contra a enfermidade. Que Deus possa conceder a cura, Pai. Aquela pessoa que tem um problema na justiça, que precisa de um trabalho,
seja um problema amoroso, Deus sabe o coração de cada um de vocês. Que Deus conceda o que cada um de vocês deseja, conforme a fé de cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs. A todos que seguem esse trabalho e aqueles que não seguem também, Pai, que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas. E se Deus quiser, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, domingo que vem estaremos aqui novamente, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus faça resplandecer o meu e o teu coração na luz e na prosperidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.